Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde trazemos notícias do tricolor mais querido do Brasil, o São Paulo Futebol Clube. Pessoal, antes de ir para o vídeo, peço a vocês que por favor se inscrevam no canal, certo? Só clicar no botãozinho aqui embaixo, deixe o seu like e ative o sino para vocês receberem notificações sempre que surgir um vídeo novo aqui no canal, tá bom? Então, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar vendo aqui um pedaço do programa Jogo Aberto, certo? Onde a Renata Fã e alguns comentaristas como Cicinho, Marco Aurélio, né? Eles vão estar falando a respeito da chegada do Hernan Crespo, que foi apresentado hoje. E também nós vamos estar trazendo aí alguns nomes, né? De jogadores que podem estar pintando no São Paulo, né? Jogadores que vão atuar ali no meio de campo, certo? E, inclusive, tem jogador citado que já passou pelo São Paulo, né? Justamente na época do Hernan Crespo, né? Então, tudo isso você vai ver nesse vídeo aqui de hoje, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Garbi, e lembrei de uma coisa. Lucas Herrero me chama porque Hernan Crespo foi apresentado pelo São Paulo. Um passarinho me contou por aqui, bom dia ou boa tarde, na verdade, já pra você, Lucas Herrero, que teve até choro, lágrimas, emoção. Choro? O que aconteceu por aí, hein? Conta tudo, não esconda os detalhes. Possível? Tudo bem, Rene? Um beijo, muito boa tarde a você e a todo mundo que acompanha o Jogo Aberto. Aonde não chegarem as pernas, chegará o coração. O autor dessa frase poética, Hernan Crespo, foi apresentado agora há pouco aqui no estádio do Morumbi. Como você bem disse, né? Chorou, se emocionou e pediu até para falar em espanhol. Ele até falava um português legal, um portunhol legal quando saiu do São Paulo, mas disse que como é um retorno que envolve muitas emoções para ele, nesse momento preferiu falar em espanhol. Até porque não é para menos, né? Por aqui, nesse estádio, o São Paulo conquistou o Campeonato Paulista de 2021 com o Hernan Crespo, depois de um jejum de praticamente 9 anos, vitória do São Paulo sobre o Palmeiras. E aí, o Crespo, depois disso, conseguiu levar o São Paulo às quartas de final da Libertadores, às quartas da Copa do Brasil, mas com as lesões e o problema do Campeonato Brasileiro, né? O São Paulo foi muito mal em 2021 no Brasileirão, o Crespo acabou sendo demitido. E nesse meio tempo em que ficou fora do São Paulo, conquistou título por onde passou, no Catar e principalmente nos Emirados Árabes Unidos, quando foi campeão com o Al Ain da Champions da Ásia, Al Ain que disputa esse Super Mundial, nessa Copa do Mundo de Clubes da FIFA, justamente por causa desse título da Champions conquistado com Hernan Crespo. E agora a gente traz as palavras do técnico argentino, que vai virar cinquentão já nas próximas semanas, vai completar 50 anos nesse mês de julho, e ele disse que chega ao São Paulo agora muito melhor do que há praticamente 4 anos, falou que a urgência do São Paulo é sim o Campeonato Brasileiro, até porque está em 14º lugar nessa competição, e se emocionou ao falar sobre esse retorno ao lugar mágico que é o São Paulo. Hay algo en el ambiente, desde cuando uno entra en City, acá, al estadio, hay algo que te atraviesa San Pablo, entonces te queda adentro. Y si me gusta la historia, si me permitís soñar, me gustaría estar al lado de Pelé, al lado de Muricy. Si vamos a soñar en grande. Pero está difícil, pero bueno, lo vamos a intentar. Já me conquistou de Ele novo. fez isso com todos os técnicos do São Paulo e todos caíram. Exato. Crespão, tamo junto, irmão. É no início, depois ele começa a bater Eu sei no por cara. que chorou, Sgarbi. Por quê? Pela eliminação na Copa do Brasil. Agora, de verdade, é surpreendente essa emoção, não é? Porque as pessoas, às vezes, nem imaginam o que o treinador passa, o quanto ele sofre nos bastidores, o quanto... Porque ele ganhou um título que há muito tempo não vinha para o São Paulo, que é o Campeonato Paulista. Depois, no Brasileiro, a campanha não foi das melhores e aí saiu.
Então agora tá tendo uma segunda chance. Mas sabe o que foi? Se recompõe, Garbi. Chora coração. Desabafa. Põe pra fora. Marco Aurélio Cunha só olhou de lado, assim. Daqui a pouquinho, doutor, eu quero sua opinião sobre esse momento emoção. Antes... Melhor mudar de assunto, senão eu vou chorar também de emoção. Sabe o que falaram pra ele? Você não vai receber ele. Não. E se falaram pra ele que ele ia receber os atrasados da outra vez? Não acredito. Esgarbe com você, só pra descontrair um pouco. Ai, cara, esse cara não dá. Ó, hoje eu tenho uma novidade especial pra você que se preocupa com a sua saúde. Um suplemento que pode realmente transformar sua qualidade de vida. Olha só quantos benefícios o magnésio da Francis Life. Ele é um verdadeiro aliado da saúde, que participa de mais de 300 funções no nosso corpo, ajudando na energia, reduzindo o cansaço e garantindo que tudo funcione melhor. E sabe o que é mais incrível? Vitaminados para o YouTube, venha todo mundo! Marco Aurélio Cunha, dizem que vai passando o tempo e as pessoas vão ficando mais emotivas, com essas emoções à flor da pele. É interessante o Crespo chegar e já se emocionar nessa reapresentação. Ele é uma grande figura, foi um grande atleta, foi um treinador campeão pelo São Paulo. O que me incomoda nessa situação toda é que ele saiu do São Paulo, no mesmo dia apagaram a frase dele, tão bonita, do vestiário. E à noite, o Rogério já deu treino. O Rogério que voltou depois de ter sido demitido do São Paulo. Falaram que ele saiu debaixo da arquibancada. Então o Rogério já apresentou no mesmo dia que o Crespo saiu. E o Rogério saiu sem nenhuma fala, sem nenhum acompanhamento e foi embora. Eu só espero que não aconteça isso com o Crespo de novo. E eu vou recomendar, coloquem a frase de novo lá no vestiário. Porque apagaram a frase, né, doutor? No mesmo dia que o Rogério assumiu. Então, eu acho que essa inconstância de emoções e de talvez dificuldade de profissionalismo precisa voltar ao São Paulo e melhorar um pouco, né? Porque tira o Rogério vai embora por baixo, tira o Crespo volta agora, que beleza. Onde nós vamos chegar? Eu sempre digo uma coisa, essa frase foi apagada, mas a história maiúscula, gigantesca do Rogério no São Paulo, essa é impossível de ser apagada por tudo que ele fez. Agora, Cicinho, você sabe que o São Paulo, ele radicalizou. Era um cara super enérgico, o Zubeldia talvez pecou muito no aspecto disciplinar, os cartões em excesso, porém a gente vê que agora é outro estilo até de personalidade, comando técnico. Isso fará bem ao São Paulo ou não? Porque ela radicalizou. Radicalizou. Eu acredito também nesse choro do Crespo, ele dando essa coletiva aí com a lista dos jogadores do São Paulo. Como é que é? Eu acho que porque, para lembrar ele pediu que o Igor Vinícius fique e não vá para o Santos. Graças a Deus. Porque o grande problema do São Paulo é a questão de jogadores. O São Paulo precisa contratar jogadores, né? O São Paulo, dependendo aí somente de cutir os meninos, tentar fazer alguma coisa na ausência dos grandes jogadores que estão lesionados. A gente sabe nesse contraste de Zubeldia e Crespo. Mas o Crespo, ele sabe o que é, né, trabalhar no São Paulo, e acredito assim que essa oportunidade que ele está tendo aí já demonstrou a emoção, então ele vê um potencial, ele vê que tem condições de tornar um São Paulo competitivo. Então fica a nossa esperança, o quê? Dos torcedores São Paulinos, que os jogadores entendam o perfil e realmente vistam a camisa, que realmente coloquem o coração ali dentro de campo para desenvolver o seu melhor trabalho. Porque tem muitos jogadores ali que estão preocupados em reclamar, tem muitos jogadores que estão preocupados em fazer marketing com a torcida, e não é jogar futebol. É ganhar jogos. Então é isso que o São Paulo está precisando. Então a postura dos jogadores. Sim, você já está hernanizado. O quê? Não, eu não falo. Hernan Crespo. Crespo com... Eu não falo mais essas coisas. Viu? Não, você aprendeu a lição. É meu passado. Mas você tá otimista ou não? Ele tá muito quieto. Não, é que o Crespo... Tô de fralda já. Só porque o Atlético Furacão tá chegando, já vou ficar todo encrespado com o Atlético da Copa do Brasil. Não dá nem pra responder. Você vai deixar ele falar isso? Eu prefiro não responder esse cidadão, porque tá com a fraldinha cheia. Não quer colocar a cara a tapa, estão com medo do Atlético aí. O Crespo é legal. Não, mas não pode, com todo respeito, ser eliminado por um... Né? Não dá pro time de Série A ter medo de um time de Série B. Desculpa, dá uma segurada. Você vai ver, a gente vai apostar mais pra frente, você vai ver. Vamos ver se você tem coragem mesmo. Mas é legal, né, Ria? O Crespo, ele nesse momento escolheu voltar pro São Paulo também, até porque ele sai da Arábia ali, do futebol árabe, com um mercado. Não, ele escolheu voltar pro São
receber a grana que tava devendo pra ele. Aliás, o ex-time dele tá passando mal no campeonato mundial aí. Mas tava devendo aí, fez um acordo e ele voltou, velho. E agora ele vai ver a torcida no estádio, que é algo que ele queria muito ver quando treinou o São Paulo. São contextos totalmente diferentes também. 15 Crespão, segundos. tamo junto. Ixi, vai envelhecer Voltamos, esse o nosso trio aqui se manifestou. Fala, craque Neto. Hoje aqui no São Paulo, o técnico Hernan Crespo foi apresentado, substituindo Luiz Ubeldia. O argentino retorna ao tricolor depois de quase 4 anos. Na primeira passagem, foi campeão paulista em 2021, em cima do Palmeiras, encerrando um longo jejum do tricolor. Antes da entrevista coletiva, Crespo explicou que ia falar em espanhol para poder se expressar melhor para a torcida. E olha, até se emocionou. Que es un lugar mágico, no hay una explicación. No sé qué tiene. O sea, saquemos la historia que es importante y que todos conocemos, la importancia de San Pablo como historia. Pero hay algo en el ambiente, desde cuando uno entra en City, acá, al estadio, hay algo que te atraviesa San Pablo, entonces te queda adentro. Y si me gusta la historia, si me permitís soñar, me gustaría estar al lado de Tele, al lado de Muricy. Si vamos a soñar en grande. Pero está difícil. Pero bueno, lo vamos a intentar. É isso, craque Neto. Depois de um período no Catar e também nos Emirados Árabes, Crespo garante que volta como um técnico melhor. Volto com você. Tati, a verdade, ele chorou porque o São Paulo vai pagar ele, Souza. Que tá no acordo. Será que... 4 anos de atraso. 4 anos esperando, O cara tá na... Foi 4 O cara anos, tá na vai coletiva. vir. Vai cair o Pix. Vai cair o Pix, uma bala monstruosa. Mas ele foi jogador, hein? Você jogou muito, hein? Jogava. Pelo amor de Deus. E o conhecimento da história do clube também, né? Isso Mostra é que ele legal. sabe onde ele tá pisando, Isso né? é legal. Eu tô brincando em relação a isso, mas o Crespo foi um jogador incrível, 24 vitórias, 21 empates, 12 derrotas só, 54 de aproveitamento, 90 gols feitos, 50 gols sofridos, um título. O que você espera, você que é ídolo do São Paulo? Craque, como todo torcedor, a gente espera um trabalho importante que ele faça, mas assim, a gente conhece os bastidores, sabe que o problema só não é treinador. O problema é jogador, tem que contratar, e o São Paulo está numa situação difícil. Mas você tem o Lucas, o Oscar, pô. Quando eles jogam, mas você não sabe quando é que pode contar, né? Estão machucados jogando faz muito, tempo. né? Mas eles voltaram antes para treinar, a gente deveria falar isso. Não, eles Tanto voltaram. o Lucas como o Oscar voltaram antes, parabéns pros dois. Né? Legal, né? O Neymar tá onde? Não sei. I don't know. Férias. Vendeu a casa em Mangaratiba? Você é corretor de imóveis agora em Mangaratiba, Cascão? Mas tá vendendo mesmo a casa lá? Nossa. Ô, Cascão, você tá fofocando, hein, Cascão? Então quer dizer que, pô, que legal, hein, Cascão? E aí? Ele pagou só 23? Deus que abençoe ele. O dinheiro que ele ganha é o dinheiro do trabalho dele, né? Mas que faz tempo que eu não vejo ele jogar, faz tempo, né? Então, o torcedor espera que o Crespo faça um grande trabalho, que ele tire o São Paulo dessa situação, mas a gente sabe que para tirar, o clube tem que estar mais organizado, não existe mágica no futebol, o Palmeiras está nadando de braçada, o Flamengo porque se organizaram financeiramente, por isso... Gente, vou falar a verdade misturada, vai. São Paulo, Santos e Corinthians vai passar perrengue nos próximos 3 anos, para não dizer 5. É perrengue mesmo. Vai ganhar um Paulista, perde tudo. Vai ganhar a Copa do Brasil, perde tudo. Porque quem vai nadar de braçada é o Palmeiras. Essa é a grande verdade, Léo. Pelo menos é o que eu penso. A primeira passagem dele eu considero que foi positiva. Ele conseguiu um título paulista. O São Paulo fez uma escolha. Na época que a gente vivia o período de Covid, o São Paulo a cada praticamente 2 dias escalava a mesma equipe. O objetivo era conquistar um título. Ele alcançou esse objetivo. Depois pagou o preço por isso.
durante o restante da passagem dele. Inclusive, ele acaba eliminado da Libertadores pelo próprio Palmeiras. Mas classifico que foi uma boa escolha do São Paulo para comandar o time. Veloso, caiu o Pix pro cara, o cara até chorou. Ah, chorou, mas eu acho que o São Paulo fez uma escolha boa. Tá caindo um Pix pra mim aí, obrigado aí, Dani. Então até chorei também. Melhor, inclusive, que o Zubeldia que tava lá, eu não gostava muito. Eu nunca gostei do Zubeldia. 40 segundos, 30 segundos. Acho que o Crespo é uma boa escolha. Acaba, Balotelli, corre aqui. O que ele precisa resolver é com relação ao departamento médico de São Paulo. São muitos jogadores machucados e demorando demais para se recuperarem. Vamos ter... Então, pessoal, agora a gente vai estar aqui analisando, né, juntamente aqui com o Nicola, que ele vai estar trazendo informações a respeito de possíveis contratações que o São Paulo pode estar fazendo, né, jogadores que podem estar chegando no São Paulo, né, e, inclusive em posições que o São Paulo tem carência, né, necessidade, né, justamente pelo fato do Lucas e o Oscar eles não estarem jogando, estarem machucados. O São Paulo tem buscado opções, né, no mercado, né, ali de jogadores que atuam no meio de campo. Então, ele vai estar trazendo aí algumas informações e alguns nomes possíveis que podem estar chegando no clube, tá bom? Então vamos acompanhar aí. Preciso te explicar agora se existe alguma chance de Rigoni virar reforço do São Paulo. Essa pergunta me foi feita por pelo menos 7 São Paulinos na live desse domingo. Confesso que não via nenhuma possibilidade dessa história ir adiante, mas diante da insistência dos São Paulinos, mandei mensagem para um dirigente importante do departamento de futebol. A pergunta foi, pode acontecer de o Rigoni voltar ao São Paulo? Você lembra dele, né? Atacante argentino, hoje com 32 anos de idade, que fazia parte do São Paulo em 2021 e em 2022. Ele, inclusive, viveu seu melhor momento com a camisa do Tricolor na temporada de 2021, sob o comando do Hernan Crespo. Acho que é por isso, pela volta do Crespo, que muita gente associou a chance de o Rigoni voltar. O Rigoni já demonstrou em outros momentos a intenção de virar reforço do São Paulo. Nesse momento ele joga no León do México, temporada de 15 jogos, 1 gol e 1 assistência. Foram 7 jogos como titular e 8 como reserva. A resposta desse dirigente são paulino com quem conversei: não estamos negociando com o Rigoni. Ou seja, pessoal, dá para riscar o nome do Rigoni do mapa. São Paulo busca 2 pontas, além de um meio-campista, mas não será o argentino. Noticiário de São Paulo, uma curiosidade: o Tricolor inicia essa semana a última do contrato de Lisiero, jogador formado na base do São Paulo e fora dos planos da diretoria. Eu diria que 80. Agora sobre o futuro de Mike, lateral direito do Palmeiras e alvo de Santos e São Paulo. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa que trabalha com o Mike para entender os próximos passos do jogador. E dá para cravar que enquanto o Super Mundial de Clubes estiver acontecendo, o Mike não vai conversar nem com o Santos, nem com o São Paulo. Até porque a prioridade do lateral de 32 anos é permanecer no Palmeiras. Se na volta do torneio ao Brasil ele não for chamado para discutir uma renovação de contrato, aí sim o Mike vai começar a debater, especialmente com o Santos, quais são as próximas possibilidades. Até porque o São Paulo sondou a situação do Mike e se incomodou com um salário superior a 500 mil por mês. O Tricolor busca reforços, mas não tem grana para grandes investimentos. O Santos quer muito contar com o Mike, especialmente por causa do Alexandre Matos, que é diretor executivo de futebol do Peixe e já trabalhou com o Mike no Cruzeiro e no Palmeiras. O Matos topa ter o Mike agora, na metade do ano, desde que não exista a necessidade de uma compensação financeira ao Palmeiras, ou então ele topa esperar até janeiro, quando o contrato do atleta termina. Nesse caso, o Santos tentaria assinar um pré-contrato com o Mike a partir de 1º de julho. Hora de falar sobre o São Paulo para responder a uma boataria que começou nos últimos dias e dá conta de que o Tricolor está disposto a contratar os meias Renier ou Lincoln. Você vai lembrar do Renier, jogador formado na base do Flamengo e vendido em 2020 para o Real Madrid por 30 milhões de euros. Já o Lincoln teve recentemente emprestado ao Red Bull Bragantino, pertence ao Fenerbahçe e disputou a última temporada no Hull City da 2ª divisão inglesa. Passagem por lá discreta, só 11 jogos, nenhum gol e uma assistência. Não dá para dizer que nem o Renier nem o Lincoln fizeram boas temporadas. O Renier esteve emprestado ao Granada, também da 2ª divisão, mas da Espanha, e por lá foi muito mais reserva do que titular. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte importante do São Paulo para perguntar: vocês estão negociando com Renier ou Lincoln? E a resposta foi: nenhum dos dois faz parte dos planos. Renier com 23 anos de idade, Lincoln com 26. Já havia contado para vocês que o Tricolor busca mais 3 reforços. 2
pontas, atacantes de lado de campo. O outro deve ser um volante. O Thiago Mendes seria uma alternativa se topasse baixar sua pedida, apesar de estar livre no mercado, depois de sair do Al Rayyan. O Thiago Mendes está exigindo algo na casa de R$1 milhão por mês. Todos os reforços que chegarem no São Paulo a partir de agora precisarão da aprovação de Hernan Crespo. Sobre o São Paulo, para responder uma pergunta que surgiu nas últimas horas, o Tricolor tentou mesmo a contratação de Matias Arezzo, uruguaio de 22 anos de idade, que pertence ao Grêmio. Essa informação foi publicada no Rio Grande do Sul. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma fonte do São Paulo que fez um alerta importante. A pessoa lembrou: Nicola, quantos jogos o Arezzo já disputou no Brasileiro? Fui checar, 7 partidas. E esse questionamento feito pelo dirigente do São Paulo foi para dizer que não há por que contratar alguém que não poderá disputar o Campeonato Brasileiro. Você sabe que o limite de jogos é de 6 partidas. A partir do momento em que um atleta completa 7 jogos, ele fica impedido de disputar o Brasileirão por outro clube. O São Paulo não vai gastar dinheiro para contratar alguém que só possa atuar nas Copas. A informação que veio do Sul é de que o São Paulo gostaria de ter o Arezzo por empréstimo até o fim da temporada, assumindo 100% dos salários. Dá para assegurar que depois do dinheiro o São Paulo vai em busca de outras contratações, mas os nomes têm sido debatidos com o Crespo por telefone. O argentino é esperado a partir da próxima segunda-feira no CT da Barra Funda para debater sobre saídas no elenco e também chegadas. Só para completar em relação ao Arezzo, na atual temporada, 23 jogos, 6 gols e 2 assistências. Ele havia sido comprado do Granada da Espanha por 3 milhões de euros. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né? Nós vimos aí a apresentação do Hernan Crespo, né? Vimos que ele estava bastante emocionado. Ele demonstrou ter um carinho muito grande, né, pelo São Paulo. E ele chegou ali comentando, né, que pretendia alcançar a prateleira de cima, né? Se juntar ali ao Tele, ao Muricy, embora não seja uma tarefa fácil, né? Mas que ele iria se esforçar para estar chegando nesse nível lá dentro do São Paulo, né? Vimos aí também alguns nomes que foram citados, né, como possíveis reforços para o São Paulo, né? O Nicola, ele trouxe alguns nomes aí, né, como o Matias Arezzo, né, são jogadores de meio de campo, né? O Rigoni, que já atuou pelo São Paulo, certo? Na minha opinião, é um jogador muito bom, ambidestro, joga com as duas pernas, joga muito bem, porém ele entrou em contato, né, o Nicola, com pessoas ligadas diretamente lá de dentro do São Paulo. E essa informação foi negada, né? Não há nenhuma negociação com o Rigoni, né? Também vimos aí outros nomes como o de Mike, lateral direito do Palmeiras, que enquanto o Mundial não acabar, ele não vai estar negociando com nenhum clube. O São Paulo, juntamente com o Santos, são os principais clubes que têm interesse nele, né? E vimos também outros 2 nomes, que é o do Renier, jogador ex-Flamengo, e do Lincoln, né, que estava jogando no Red Bull, que é jogador do Fenerbahçe. Mas vamos aguardar, né, os próximos capítulos dessa história aí, né, para ver se realmente eles podem estar pintando no São Paulo ou não. Então, esse foi o vídeo de hoje, certo, pessoal? Peço a vocês que, por favor, se inscrevam no canal, deixem o seu like e ative o sino para receber notificações sempre que surgir um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, até o próximo vídeo.